Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa semanal Mitolugar, onde nós falamos sobre mitologias. Como nós estamos falando de mitologia nórdica, nós vamos falar do deus Bragi. Bragi é o deus nórdico da poesia e protetor dos trovadores. Na mitologia nórdica, Bragi ou Bragi é filho do deus Odin e da gigante Gunlod. Além de ser reconhecido por ser o deus nórdico da música e da poesia, é protetor dos trovadores, era casado com Iduna, deusa que concede juventude eterna aos deuses. Na Lokasenna, que é uma saga, conta como Loki invadiu um banquete dos deuses e os acusou com calúnias e verdades dolorosas. Bragi foi acusado por Loki de ser um deus efeminado e, ao defender o esposo, a deusa Iduna foi acusada de ser uma deusa adúltera. E Bragi e Iduna se divorciaram. Bragi é o deus nórdico da poesia, música e eloquência. Dedilhando sua harpa e cantando docemente, ele pode encantar todas as criaturas, até as flores e as árvores. Sua língua é esculpida com runas, antigos símbolos nórdicos, e através de sua poesia, Bragi mantém vivas as histórias dos deuses. Muito bem. Nesse primeiro contexto, essa primeira apresentação, nós vamos começar a entender o lado artístico do povo nórdico. E aí nós falamos sobre poesia, trovadores. O que isso reflete para um povo bruto, de região inóspita, de problemas, dentre várias coisas, que eu já falei para vocês. A primeira coisa que temos que entender, quando nós falamos de música, de poesia, para o povo desta época, destes acontecimentos, assim como os povos gregos, romanos, egípcios, africanos, música e poesia nesta época, ela era uma forma de perpetuar a história do povo. Não é como a poesia e música hoje. Embora a música e poesia hoje, muitas das vezes, ela pode ter esse viés de memória, de resistência, de luta, de verdades, mas nessa época ela tinha um papel de transmitir a história dos povos. Os seus feitos, os seus acontecimentos, os grandes guerreiros, os grandes reis, as grandes conquistas. Então o que acontece? Como não existia escritas, poucas pessoas escreviam, a maioria eram analfabetos, vamos assim dizer, portanto a história oral, a oralidade da história, seja através da poesia, das canções ou músicas, era uma forma de transmitir a história, os acontecimentos aos povos. Logo, Bragi ele passa a ter esta importância como memória histórica de um povo. Quando nós falamos de memória histórica, nesse contexto da oralidade, que cientificamente é chamada de história oral, ela permeia o criativo, permeia as crenças, permeia os costumes e culturas locais, se moldam acontecimentos e são devolvidas para a própria sociedade em forma de mistérios, de palavras eloquentes, de histórias mirabolantes, mas que, basicamente, elas utilizam dessas alegorias para transmitir a história, os acontecimentos de um povo, de um rei, de um determinado herói, de um determinado soldado, uma determinada pessoa que se arriscou heroicamente em nome de um bem maior. Na mitologia, Bragi guardava o hidromel da poesia. A esposa do deus nórdico da poesia era Iduna, deus da juventude, que deveria supervisionar os frutos da juventude. Eles tiveram muitos filhos, mas seus nomes nunca foram mencionados no mito. Em outra mitologia, aqueles que tocavam harpas no salão para entreter as pessoas eram lindos elfos, mas na mitologia nórdica esse era Bragi. De fato, Bragi era talentoso na música, sua voz era tão fascinante
que muitas criaturas nos cosmos queriam manter sua voz dentro de uma jaula para cantar apenas para eles. Em nome de Odin, ele dava boas-vindas aos guerreiros caídos dentro de Valhalla, o grande salão, enquanto as valquírias guiavam os guerreiros caídos que morriam como guerreiros em Midgard para o Valhalla. Brage os assumiria do portão de entrada. Como Brage também é um deus da eloquência, ele também usava as palavras de apoio e encorajamento para motivar guerreiros caídos. Ora, gente, nós estamos aqui porque está chovendo e forte, então no estúdio, por estar muito próximo de gravação, está muito próximo das janelas, o barulho de chuva é muito mais forte, então eu estou aqui no quarto gravando. E como todo bom pessoa que tem crise alérgica, né, como eu que tenho rinite, basta o tempo mudar bruscamente que as rinites atacam. Vocês vão ver eu meio que fungando aqui, não leve a mal não estou doente. É a bendita da rinite que já está dando o ar da graça por conta da oscilação de temperatura. Ontem nós estávamos aqui em Queluz, numa faixa dos seus 37, 38 graus. Hoje já caiu para 20, 25, 27 graus. Olha a despencação. E se a chuva continuar persistindo, provavelmente ao longo do dia a temperatura deva cair um pouco mais. E aí, é só Deus na causa, né? Aparência. Brage possuía uma longa barba e uma harpa. Muitas pessoas acreditavam que Brage tinha runas esculpidas em sua língua. No entanto, isso foi desmascarado por alguns estudiosos nórdicos que afirmaram que o velho com runas esculpidas na língua era na verdade Odin. O que isso quer dizer de aparência, né? Varia de região para região, de povo para povos. Dentro da região escandinava existem vários povos, então cada um vai dar uma alegoria para um mesmo mito, um mesmo personagem. Literalmente, Brage significa poeta. Isso confirma como a música e a poesia estavam intimamente ligados a outra entre os vikings. Não é surpresa que essas pessoas se dirigissem a seus poetas usando a palavra Bragamen, tão intimamente relacionado ao nome de seu deus da música e da poesia. Vamos ver. Como eu falei, a música como história, como memória. Um povo que é guerreiro, um povo que luta, um povo que usa da força bruta para existir, para sobreviver a todas as calamidades naturais do extremo norte da Europa. Logo, os momentos que se encontram para festejar, regados a bebidas, né, que falam do hidromel, bebidas alcoólicas, é óbvio que a musicalidade, a música, ela é o carro-chefe da alegria. Quando nós falamos de festas, o que nos remete? Músicas, além da bebida, músicas alegres, músicas que contagiam, músicas que agitam. A música, ela sempre fez parte da alegria, da festividade das pessoas. Não importa a época, o ano, o reinado, o império, a música ela sempre vai estar no centro do que nós chamamos de alegria, ainda mais quando a alegria está regada à bebida. Há um debate em que Brage pode não ter sido um deus, mas um mero poeta mortal. Alguns sugerem que ele era famoso bardo Brage Bodazon, cujos poemas eram tão engenhosos e comoventes que Odin o nomeou poeta da corte de Valhalla quando ele morreu. De qualquer forma, ele pensava muito em si mesmo e adorava o som de sua própria voz. Além disso, ele tinha runas esculpidas em sua língua. Essas runas seriam raspadas e misturadas com hidromel, que inspiraria qualquer um que bebesse a se tornar poeta, levantando assim um exército de poetas de língua prateada para encher o mundo de belas palavras. Então nós começamos a entender que o mito ele faz uma alegoria àquelas pessoas que cantam, que alegram festas, que contam contos, esses contos heróicos, bravos, que se faz memória, nos momentos alegres. Na Idade Média, os bardos cantavam em festas de casamentos, em festas de coroações de reis, aniversários de reis e rainhas, de nascimentos de filhos de reis e rainhas, festividades civis, comemorativas civis da Idade Média, e eles sempre cantavam atos heróicos, seja do rei,
seja dos antepassados do rei, sejam do filho do rei que acabou de nascer, suas possíveis futuras aventuras vitoriosas. Então o que acontece? A ideia da musicalidade do poema é, acima de tudo, transmitir uma história, transmitir uma verdade. Muitas vezes carregada de alegorias, mas uma verdade que um povo viveu, vivenciou, passou por aquilo e se fez memória e se torna imortalizada. Um exemplo é a música do Cazuza canta no Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente fica assim. Essa música é um manifesto de uma sociedade em que nós olhamos para o nosso país, um país descredibilitado pelo povo, um povo que sabe que está sendo dilapidado pela corrupção política e das grandes corporações. E aí a música do Cazuza, esse pequeno trechinho que eu acabei de mencionar, como toda música, quem lembra dessa música por inteira vai lembrar que ela é um manifesto da indignação do que está acontecendo com o Brasil naquele momento, naquele tempo histórico. Não muito obstante nos dias de hoje, é claro que, vez por outras, há melhorias, outras há momentos piores, mas a música, mais ou menos, a letra, seu manifesto, ela tenta ainda se fazer presente e atual, porque a realidade que pode não ser no meu estado, na minha cidade, mas outras cidades desse enorme Brasil, esta música, ela enquadra perfeitamente sobre a realidade em que se vive as pessoas. Um dos contos mais conhecidos sobre Brage envolve Brage, Locke e Iduna. Brage é o marido de Iduna, a deusa da juventude. Aliás, Iduna é uma mais famosa pela história em que ela é levada para Jotunheim por Locke. O deus nórdico da poesia, no entanto, não aparece nessa história. Em vez disso, a aparição mais conhecida do deus nórdico na poesia, nas lendas, ocorre mais tarde na história dos deuses, depois que Loki causa a morte de Balder. Já falei de Balder no último vídeo, ou no penúltimo vídeo, sobre ele. Quando Loki chega sem ser convidado em sua festa, Brage é quem lhe diz que ele não é mais bem-vindo em sua companhia. Assim, quando Odin o anula, Brage tenta fazer as pazes, oferecendo ao trapaceiro suas braçadeiras douradas. A resposta de Loki é chamar Brage de covarde, iniciando uma série de insultos contra todos os deuses, até Thor chegar e ameaçar diretamente Loki. Loki tem medo suficiente da violência de Thor para sair, mas ele não mostra tais escrúpulos sobre Brage. Ele continuamente chama Brage de covarde, até que Iduna intervém para acalmar seu marido, momento em que Loki começa a insultá-la também. Loki afirma que Iduna abraçou o assassino de seu irmão, mas a referência não é clara. A linha parece implicar que, em outro mito, agora perdido, em que Brage mata o irmão sem nome de Iduna. Nós vamos entendendo que quando se fala de Loki, que é o deus da mentira e da trapaça, ele vai utilizar de todos os meios para atingir seu objetivo. E o principal meio do deus da trapaça é a desestabilidade emocional. Porque pessoas desestabilizadas, pessoas instáveis emocionalmente, elas se comprometem além da necessidade e acabam, se estrepando. Em breve nós estaremos falando sobre Loki também, Os símbolos que fazem alusão a Brage. Poesia, Como um deus da poesia, o símbolo de Brage é bastante claro. Os antigos povos nórdicos germânicos valorizavam os bardos e a poesia. Muitos antigos heróis nórdicos também eram bardos e poetas. Lembre-se da história oral. A história oral é muito importante, que faz a alusão a este mito. Runas. A natureza divina da poesia e da música é exemplificada ainda mais pelo fato de que Brage é frequentemente descrito como tendo runas divinas esculpidas em sua língua, tornando seus poemas ainda mais mágicos. Harpa. Por fim, a harpa é outro elemento que simboliza o deus nórdico da poesia, já que ele vivia tocando seus poemas para os heróis mortos que vinham para o Valhalla. Mas e seu papel dentro
da mitologia nórdica. Além da história oral, além de cantar os atos heróicos, além de receber os heróis caídos no palácio de Valhalla, além de toda essa, vamos dizer, alegria, pomposidade, esse misto, né, de alegria com história, com aquelas coisas bradadeiras, né, o ato do guerreiro. O que mais se coloca no papel que é atribuído dentro do mito nórdico para Brage? Sua influência e importância cultural desempenha um papel fundamental na mitologia nórdica como deus da poesia e da eloquência. É frequentemente retratado como um homem idoso, com uma barba longa e grisalha, sentado em um trono enquanto recita versos poéticos. Sua presença é altamente valorizada pelos outros deuses, pois ele é considerado a personificação da arte da palavra falada. A poesia era extremamente importante para os antigos escandinavos, sendo uma forma de expressão artística, mas também uma maneira de transmitir histórias e lendas. Brage era responsável por inspirar os poetas e músicos, concedendo-lhes o dom da eloquência e da criatividade. Sua influência cultural se estendia a todas as esferas da sociedade viking, desde os salões nobres até as batalhas sangrentas. Então nós podemos entender que o que vai ter o segundo peso, não menos importante do que eu falei até agora, é o ato de falar. Quem lembra Harry Potter, Albus Dumbledore diz assim, que o nosso maior poder é o dom da palavra. O ato de falar, o ato de se comunicar, o ato de você ter na sua perspectiva, na sua capacidade, na sua potencialidade de usar da tua palavra, o dom de falar para atingir objetivos, para convencer massas, para ajudar pessoas, para defender pessoas, para trazer justiça, para fazer que a luz da verdade permaneça, ela é inestimável. Portanto, eu me lembro que, já falei algumas vezes em outros programas, quando eu uso muito Jesus Cristo, quando ele fala, né, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. O ato de falar tem que ser um ato positivo, direto e eficiente. Quando eu falo positivo, não há mentira. A verdade tem que prevalecer. Direto, sem rodeios, sem churumelas, sem alegorias, né? E eficiente. Porque quando ela é verdadeira e ela é direta, ela causa um efeito, ela causa um resultado. Então ela é eficiente. Então o ato de falar é um ato extremamente poderoso. Em todo tempo, em toda história, em todo momento da existência do ser humano, falar, o ato da palavra, ele sempre teve importância. Não apenas a palavra, como a escrita, tanto que nós estamos aqui, estou diante de vocês, eu estou falando, estou comunicando com vocês, estou ajudando. Nós estamos juntos aprendendo, discutindo sobre mitologias e a aplicação dessas mitologias na minha vida, na sua vida, na nossa sociedade. Nós estamos falando, nós estamos dialogando. É um ato poderoso, o ato da palavra. Pena que as pessoas no mundo moderno não dão valor a isso. As palavras são banalizadas, elas são escrachadas, são usadas para difamações, para derrota, para diminuição do ser humano, sofrimento, mal-agrado, malagrado, em vez de ser eloquente, de fazer as pessoas crescerem para o bem maior, para as coisas mais altruístas e não coisas muito materialistas, mundanamente falando, baixas, né? Infelizmente. Mas precisamos aprender a usar da palavra a capacidade de ter, como um bardo, como um trovador, como um poeta, que nos inspire a um mundo melhor, a pessoas melhores, a pensamentos melhores, a sentimentos melhores. As características marcantes dos deuses da poesia, que possui habilidades e atributos únicos que o tornavam um deus excepcional. Ora, palavra, né? Além de ser um poeta talentoso, ele também era conhecido por sua sabedoria e inteligência. Para ser um bom trovador, você tem que ser inteligente, você tem que ter
né? Sabedoria, saber como utilizar o significado das palavras para que elas se encaixem no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e cause o efeito desejado. Sua eloquência era tão poderosa que podia acalmar até mesmo os corações mais selvagens e inflamar a paixão nos amantes. Outras características marcantes de Brage era a sua voz encantadora. Diz que, quando ele falava, sua voz era tão melodiosa que parecia música aos ouvidos dos ouvintes. Essa habilidade tornava suas palavras ainda mais persuasivas e emocionantes. As histórias e lendas envolvendo Brage, as mais famosas, é a história do como ele conquistou o coração de sua bela deusa Induna, guardiã da maçã da juventude. Brage cortejou Induna com suas palavras doces e versos poéticos, conquistando-a e se tornando seu marido. Outra história interessante envolve a competição de poesia entre Brage e o gigante Thrain. Ambos se desafiaram a criar os versos mais eloquentes, e no final, Brage emergiu como vencedor, demonstrando sua superioridade na poesia. A relação entre Brage e os Skalds, o deus como inspiração para os antigos poetas escandinavos, compunham e recitavam poemas épicos. Brage era uma fonte constante de inspiração para esses poetas, que buscavam sua ajuda e bênção para criar obras-primas poéticas. Acreditava-se que, ao recitar versos de Brage, os Skalds podiam canalizar sua energia divina e criativa e se tornar verdadeiros mestres da palavra falada. A representação de Brage na cultura popular no mundo de hoje vai refletir muito essa questão de como nós podemos encantar as pessoas com o ato de falar. A música, a melodia, a história contada através do poema, através da música, né? O papel como deus da poesia e eloquência, que influencia e influencia escritores, músicos e artistas ao longo dos séculos. Sua figura é frequentemente retratada em livros, filmes, séries de televisão, mantendo viva a memória desses personagens mitológicos. Mistérios que envolve tudo isso, né? O ato de falar, o ato de cantar, o teatro, a música, a teatralidade, essa forma, né, da criatividade é Brage, é dedicado a Brage, é atribuído a Brage. Então uma boa canção, uma boa melodia, uma boa peça teatral é atribuído a Brage. Apesar de ser um deus mais conhecido da mitologia nórdica, ainda existem muitos mistérios e curiosidades em torno de Brage. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ter sido baseado em uma figura histórica real, olha bem, enquanto outros argumentam que ele é puramente uma criação mitológica. Outro mistério intrigante é o fato de que Brage não é mencionado com tanta frequência nos textos mitológicos escandinavos, em comparação com outros deuses como Odin e Thor. Isto levanta questões sobre sua importância e popularidade na época em que essas histórias foram escritas. Apesar dos mistérios que cercam Brage, uma coisa é certa: sua influência como deus da poesia e eloquência é inegável. Sua presença na mitologia nórdica e seu legado na cultura popular contemporânea são prova de sua importância duradoura. Brage continua a inspirar poetas, artistas até os dias de hoje, mantendo viva a tradição da palavra falada e da criatividade. Se você consegue ouvir uma boa música, a melodia, a letra, ela tem um significado para você, ela preenche os teus ouvidos, tua mente, teu coração, ela traz conforto para a nossa alma, para o nosso espírito, isso é Brage. Isso é Brage. Foi abençoada a pessoa. Porque tem músicas, gente, que infelizmente são de doer. Tem melodias que são dolorosas, mas quando uma boa escrita e uma boa melodia se casam e se juntam, é uma coisa formidável. Nós temos várias músicas nacional e internacional que são maravilhosas, tanto a melodia como a letra da música. Psicologicamente falando, vamos começar logo pela criatividade e inspiração. Essa associação à inspiração é especialmente no contexto de poesia e da música. Seu papel é inspirar, né, os poetas, os Skalds,
e músicos a criar obras de arte memoráveis. Isso pode ser interpretado como a necessidade humana de expressão criativa e busca por inspiração para produzir algo significativo. Como eu falei, tudo que nós fazemos, tudo que nós procuramos fazer enquanto sociedade, ela tem que ter um ato significativo, ela tem que fazer algo crescer, ela tem que multiplicar, ela tem que produzir, ela tem que ter algo que faça sentido. Nada pode ser feito simplesmente por fazer. Ela tem que ter um significado, ela tem que produzir algo nas pessoas, na sociedade, ela tem que frutificar de alguma forma. O ato de comunicar e se expressar. Como deus da eloquência, Brahe representa a habilidade de se expressar de maneira persuasiva e eloquente. Isso pode refletir a importância da comunicação eficaz na vida humana, tanto em termos de expressar sentimentos, ideias, quanto de influenciar aos outros. Ora, nisso nós caímos naquele problema que nós temos vivido no mundo moderno, que nós chamamos de fake news, né? As pessoas são ótimos faladeiros, né? Ótimos de oratória, sabem conversar, mas não têm propriedade de informação. Uma pessoa que vai se prontificar a falar para as massas, a falar para as pessoas, ela tem que ter conhecimento, ela tem que saber o que ela está falando, para não falar, primeiro, não falar asneira, e segundo, não utilizar desta habilidade que é a comunicação como ferramenta de destruição. Em última instância, a palavra vai ser usada como instrumento de destruição. O ato de falar, o ato de comunicar, o ato de passar informação, a eloquência de confortar, de comover, de convencimento das pessoas, ela tem sempre que passar pelo crivo da verdade. Qualquer coisa fora disso é fake news, é mentira, é uma falácia. E tem que ser denunciado conforme vai se apresentando. E isso não é balde, e isso não é de maneira nenhuma Brahe, né? Isso aí cai em outra divindade, que é a divindade da mentira, da falcatrua, né? da trapaça, né? Já é outro tipo de divindade. Identidade e autoexpressão. Brahe também pode ser visto como símbolo de identidade individual e de autoexpressão. Encoraja os indivíduos a explorar e expressar quem eles realmente são, seja por meio da música, poesia ou outras formas de arte. Isso é ótimo, gente. Fazer as pessoas se mostrarem como são, sem medo de ser feliz, isso é ótimo. Isso é maravilhoso. E ajudar as outras pessoas ainda a se inspirarem com a sua verdade é fenomenal. Não tem nem o que discutir, né? Celebridade e reconhecimento. Brahe é frequentemente celebrado e reconhecido por suas habilidades artísticas. Este aspecto pode representar a busca humana por reconhecimento e validação de suas realizações, especialmente no contexto de artes e cultura. É claro, gente, que um bom profissional busca ser realizado, busca ser reconhecido. Isso não é errado. Ao contrário, é estimulado que uma pessoa que você conhece, que você sabe que ela é excelente, que ela trabalha na excelência, pela excelência e por excelência, deve ser reconhecido. O prêmio maior é o reconhecimento, porque mostra que todo esforço que ele se depreendeu em fazer, se dispôs a fazer, tem um resultado, que é o seu reconhecimento. Inspiração divina. Como um deus, Brahe é visto como alguém que recebe inspiração diretamente dos deuses, especialmente de sua esposa Iduna, a guardiã das maçãs da juventude. Isso pode simbolizar a crença na influência divina na criatividade humana e na busca por inspiração além do mundo material. É só nós pensarmos um pouquinho. Deus do vinho, Dionísio, bebida traz alegria. Brahe, música, poesia. Nós temos algumas divindades, outros que são os deuses das canções, né, como as valquírias que cantavam, as sereias cantadas, elfos que cantam. Nós temos que entender que essa inspiração, a inspiração divina, ela nos ajuda a dar alegoria, cor e tom à vida. Por isso que a cultura, ela é muito mais do que simplesmente um mercado. Nós não podemos olhar a cultura como apenas um mercado, uma obra de consumo, né, de gerar riquezas.
ela é algo que se perpetua na imortalidade dos seres, na imortalidade da cultura, na imortalidade das raízes dos povos. Nós somos basicamente, a nação brasileira basicamente é constituída de índio, que é os originários da terra, os portugueses, africanos basicamente, de norte a sul, de leste a oeste. Nós temos aglomerados de povos distintos. Por exemplo, nós vamos ter, no estado do Rio, eu estou perto de Penedo, que temos uma cidade chamada Penedo, que basicamente ela foi colonizada, foi desenvolvida por holandeses, assim como lá em Olinda, né, em Pernambuco. No sul do país nós temos colônias de pessoas que são alemãs. São colônias, mas não reflete o todo do Brasil. O todo do Brasil é indígena, é português e é africano. Então essa cultura ela tem que ser cantada, ela tem que ser registrada e imortalizada, porque nós somos todos nós frutos basicamente desses três povos. E aí eu vejo, o que nós temos da cultura dos povos originários do Brasil, né, chamamos dos indígenas? O que nós temos? O que é cantado? O que é lembrado? É só lembrar só o dia do índio? Nas escolas? O que mais? Só lembrar o dia do índio não basta. Se remeter apenas a uma data, a um dia, né, um dia do mês de abril, o que é isso? Os povos originários do Brasil deixaram língua, comida, vestimenta, práticas de vida, música, crenças, conduta, alegorias, modo de vida e sociedade. Isto é Brasil. Assim como qualquer outros povos pelo mundo afora, outros países. Todos os outros países vão passar por esses mesmos crivos que eu falei dos povos originários que ali habitavam antes de qualquer outro dominante chegar, se desenvolver e se emancipar naquele pedaço. Cadê? Onde está as origens e as culturas dos povos, dos nossos povos originários, que nós carregamos no nosso sangue essas raízes, né? Relacionamentos e parcerias. Brage é casado com Induna, deusa da juventude e fertilidade. Seu relacionamento com ela é muitas vezes visto como harmonioso e feliz. Isso pode representar a importância dos relacionamentos e parcerias na vida humana, especialmente quando se trata de apoio mútuo e de crescimento pessoal. O texto vai muito além disso, né? Embora esteja se relacionado a marido e mulher, mas o ato de você ter relacionamentos com outras pessoas, o ato de você relacionar-se com outras pessoas, que é muito além da pena de limitar-se à sexualidade, né? O ato de se relacionar com outras pessoas, ela é extremamente necessária porque elas nos ajudam na vivência, no crescimento como pessoa. Ninguém é ilha, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Nós podemos fazer muitas coisas sozinho, mas não tudo. Em dado momento você vai depender de alguém para fazer alguma coisa que você é inábil. E está certo isso. Nós não nascemos nem sozinhos, precisamos de um homem e uma mulher para poder gerar uma terceira pessoa. E aí o que é o mais irônico, né? Nós, a sociedade humana, tem um hábito que precisa ser superado. Defende-se o homem e a mulher como o princípio e fim da geração da vida, mas essa vida gerada não é cuidada. Aí dois homens vão lá, cuidam de uma vida que foi gerada. Duas mulheres vão lá e cuidam da vida que foi gerada. O ponto é, precisamos de pessoas, vivemos de relacionamentos para crescer como pessoas. E nesses relacionamentos, essencialmente, têm que ser bons, eles têm que ser frutuosos, eles têm que ser carregados de virtudes, porque essas virtudes vão se multiplicar naquelas pessoas que são alvos desta instituição constituídas por relacionamentos. Portanto, nós caímos no ponto principal de que o Brage, ele é uma extensão muito criativa, muito essencial e muito próxima de mim e de você, das coisas que nós falamos, pensamos, sentimos, cantamos, lemos,
assistimos. Eu estou assistindo o seriado do Percy Jackson, né? Criação do Rick Riordan. Eu estou lendo, me parece que é agora um artista brasileiro. Eu estou lendo o Diário de Haas. Até então eu estou gostando. Não estou ganhando fazer propaganda não, tá, gente? Estou mostrando para vocês que é uma questão de criatividade, a cultura, o ler, né? O se envolver com as coisas que estão acontecendo, com a música, a melodia, ela faz parte da nossa vida. Tem pessoas que vão trabalhar ouvindo música, tem pessoas que, dona de casa, né? A profissional do lar, que é essa palavra certa, que é uma profissional do lar, deve ser reconhecida como tal. Tem muitas mães, irmãs, até meus pais, que trabalham ouvindo música e se inspiram, cantam, dançam, porque a música traz lembranças de momentos felizes, de momentos alegres. E isso faz parte da nossa vida, isso está certo, não tem nada de errado. Agora, o que tem que ser valorizado é o que eu estou fazendo com o ato de falar, o ato de cantar, o ato do poema. Eu tenho que, por necessidade, criar coisas, criar obras que enaltecem o ser humano. Esse enaltecer o ser humano são as coisas boas que o ser humano pode fazer. E, segundo ponto, criar consciência de ser melhor todos os dias. Consciência de que eu posso melhorar a vida, melhorar o meu ser-estar individual e coletivo. E não cairmos na banalização, no charlatanismo, a picaretagem, como que eu posso dizer, a promiscuidade cultural, pela pura promiscuidade, porque todo mundo gosta de músicas que fazem alusão à descaracterização da pessoa, menosprezar a mulher ou transformá-la apenas num objeto de sexualidade momentânea. Tudo isso tem que cair por terra. Nós temos que sempre prezar pela boa cultura, a boa música, o bom poema que nos enalteçam para melhor, para vidas melhores, para coisas melhores. Eu gosto muito de teatro, quando eu tenho a possibilidade de assistir peças teatrais, aquelas que me instigam a pensar o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, que me instigam o meu comportamento, que instigam o meu pensamento e que me faça ser melhor hoje o que eu fui ontem e que poderei ser melhor amanhã do que estou sendo hoje. Isso vale para a música, vale para a poesia, vale para tudo. Vale para tudo. Bem, meus queridos, este foi Brage, Deus dos poemas, das músicas, dos trovadores. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu, deste personagem que está tão intimamente ligado no nosso dia a dia. Praticamente posso dizer que nós acordamos ouvindo Brage, né? Vamos assim dizer. Um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.